saudação de paz, feliz, compartilhar mais uma palavra com os irmãos que estão inscritos no grupo, que estão inscritos no nosso canal, e os irmãos aí que continuem incentivando aí as pessoas a se inscreverem no nosso canal. Quero agradecer por os que estão inscritos, graças a Deus tem bastante pessoas inscritas. Feliz com o crescimento do canal. Eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado através desse canal. Eu estou aqui com mais uma palavra da parte de Deus para compartilhar com os irmãos nessa noite, nessa madrugada. E eu quero deixar essa palavra da parte de Deus nesse dia de hoje. Quero pedir aos irmãos que ativem o sininho das notificações para você receber os links aí das notificações, para estar acompanhando nós no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ele vai estar aí embaixo aí na descrição. É só apertar em cima e já vai direto. Amanhã nós temos culto ao vivo para quem não for para a igreja, estiver em casa, quiser nos acompanhar ao vivo, acompanhe lá, tem o seu glória lá. Faz o culto mais nós, da onde você estiver aí. Glorifica o nome do Senhor. E se Deus quiser, nós estaremos lá ao vivo no Facebook. Acompanhe nós no Facebook às 19h30. Nós estaremos lá. Para quem não me conhece, eu sou o pastor José. E estou aqui para compartilhar mais uma palavra da parte de Deus com os irmãos. E nessa noite nós vamos estar lendo no capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, onde relata a história de um menino que estava sendo oprimido pelo demônio, pelo espírito maligno. Nós vamos estar lendo aqui o capítulo 9 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, do versículo 17 em diante. Eu vou fazer uma leitura expositiva. Hoje eu vou falar mais da exposição dos versículos, né? Versículo por versículo, vou estar comentando um pouco do que está escrito em versículo por versículo. Vou começar do versículo 17. Esses irmãos aí que abra sua Bíblia aí, você que pode, né? O que não pode, porque está no carro, está no trabalho, onde você está, escute aí e quando chegar em casa, medite nesta palavra, uma palavra muito forte que Jesus deixou aqui. E eu peço que os irmãos, aquele que pode, acompanhe comigo aqui, Marcos 9, 17. Vamos estar lendo o versículo 17. Eu hoje estou aqui com a Bíblia King James. Gosto muito dessa Bíblia também. Uma tradução boa, um estudo bom. Aconselho para o irmão que está procurando uma Bíblia. Gosto muito dessa Bíblia. Evangelho de Jesus segundo escreveu o Marcos, evangelista Marcos, capítulo 9, versículo 17. Vamos estar lendo. Quando um homem, no meio da multidão, replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio, que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão, então ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Vamos fazer a exposição aqui do versículo 17 e 18 e nós vamos continuando. Jesus está aqui
ele está aqui em um dos seus cultos, né? E chega alguém de repente trazendo um filho, que nem está escrito aqui no versículo 17. Este homem, ele já tinha procurado a igreja, ele já tinha procurado os discípulos de Jesus. Ele já tinha vindo em busca de ajuda, né? Mas como ele próprio relata aqui no verso 18, a ajuda que ele queria, os discípulos não conseguiram dar. Porque este homem queria a libertação do seu filho. Ele queria que o seu filho fosse liberto de um demônio que o atormentava. Esse demônio era tão terrível na vida desse jovem, ele era tão terrível na vida desse jovem que o impedia desse jovem até falar. Impedia desse jovem até falar. E o pai deste jovem, ele estava sofrendo muito. E por causa dele procurar ajuda, levar em um lugar, levar em outro, nunca ter a solução do problema, ele estava também agora ficando desanimado, perdendo a sua fé. Mas o interessante, que eu já quero aqui pontuar no versículo 17, é que o homem do meio da multidão que grita, mestre, trouxe o meu filho que está tomado por um demônio que o impede de falar. Eu acho interessante isso aqui me chamou muita atenção quando eu li aqui. Porque muitas das vezes dentro da sua casa, dentro da nossa casa, né, eu gosto de botar eu em primeiro lugar. Muitas vezes dentro da nossa casa nós temos um problema e nós não conseguimos identificar a raiz do problema. Este homem, por que eu quero fazer uma leitura aqui, quero comentar em cima dos versículos? Para nós extrair o que está aqui nos versículos. Para nós fazer uma leitura consciente e nós conseguir extrair o que está aqui. O diálogo do homem e Jesus. Aqui é o homem conversando com Jesus. Ele chega e diz, mestre, eu trouxe o meu filho, que está terrivelmente endemoniado. O que me chama a atenção, a primeira coisa que eu quero pontuar aqui é que nós muitas das vezes não sabemos a raiz do problema. Nós temos um problema em casa com um filho e nós não conseguimos identificar. E por não saber identificar, muitas das vezes, nós não sabemos buscar a ajuda. Nós não sabemos aonde buscar a ajuda. O problema deste jovem não adiantava buscar a ajuda no psicólogo. Não adiantava buscar ajuda no médico. O problema desse jovem não era de pediatria, não era de psicologia. Não era um problema para médico. O problema desse jovem era espiritual. E o que me chama a atenção do seu pai é que o seu pai conseguiu identificar o problema do seu filho. E por causa disso, ele também soube buscar ajuda no lugar certo. Muitas das vezes nós temos problema e nós não conseguimos identificar. E por não saber identificar, nós também não sabemos aonde buscar ajuda. Este homem, ele identificou o problema do seu filho. E por causa disso, ele foi buscar ajuda no lugar certo. E eu quero fazer uma leitura consciente, porque essa leitura, ela vai abrir a mente de pessoas que talvez esteja passando problema aí dentro da sua casa, com o seu filho, com o seu neto, com o parente, e você talvez não conseguiu identificar o problema, a raiz do problema, e por você não conseguir identificar, tu também não está sabendo aonde buscar a ajuda. Quero te dizer uma coisa, tem problema que é para a medicina, que é para a pediatria, é para os remédios. Tem problema que é para a psicologia, é para os psicólogos. Mas tem problema que é espiritual. E quando o problema é espiritual, você tem que buscar um homem espiritual para você, para resolver o seu problema.
O que me chama a atenção no versículo 18 é que este homem buscou a ajuda com os discípulos de Jesus. Só que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, irmão. Usando esses dois versículos, eu quero dizer para você, nós estamos vivendo esse tempo na Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo hoje, ela tem muitos louvores, pessoas que louvam bonito. Né? Tem muita mensagem dentro da casa de Deus hoje, muita mensagem e muito mensageiro. Graças a Deus por isso. Nós fazemos no mínimo 3, 4 cultos por semana na igreja. Né? Tem som bonito, cadeiras bonitas, a igreja está bonita, tudo perfeito. Mas a pessoa entra e sai, entra endemoniado e sai e vai para casa endemoniado. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm muita força para cantar um louvor, tem muita força para pregar uma mensagem, eles andam caçando, eles botam na internet, as agendas estão abertas, né, para pregar, para cantar. Mas, irmãos, quando fala na igreja, quando alguém entra na igreja, que ele percebe que se pôr a mão nessa pessoa, o demônio vai berrar, como está escrito aqui, ele ora na pessoa de longe, ele fica com medo de se aproximar da pessoa. Ele não tem coragem de pôr a mão. Você sabe por quê? Porque ele está que nem os discípulos. O problema do discípulo aqui, irmão, era a falta de fé. Eles tinham fé para cantar, eles tinham fé para pregar uma palavra, mas eles não tinham fé para expulsar um demônio. Eles não tinham fé para pôr a mão e expulsar um demônio. E hoje em dia, irmão, eu estou olhando e estou prestando atenção a essas coisas, eu estou ficando horrorizado. Porque tem muita gente que tem fé para cantar, tem fé para pregar, tem fé para orar, mas tem medo de se aproximar de uma pessoa que ele sabe que se ele encostar, se ele pôr a mão, se ele começar a orar, o demônio vai se manifestar. Mas Jesus já nos deu essa autoridade, irmão. Por que tu está com medo? Por que tu não faz a obra que o Senhor nos ordenou a fazer? E tem outros aí que até diz que essa obra era a obra dos apóstolos de Cristo, que essa obra não existe mais, esse negócio de expulsar demônio não existe mais. Então quer dizer que os espíritos malignos, as hostes, que são elas que usam as pessoas, as hostes que caiu com Satanás, já foi tirada da terra, acabou, não usa mais ninguém. Então quer dizer que essa pessoa é ruim sozinha assim? Então essa pessoa é muito ruim. Essa pessoa que bate no pai, essa pessoa que bate na mãe, essa pessoa que açoita a avó, bate na avó porque quer dinheiro para usar droga, então é só ele, então ele é mais ruim do que o diabo. Para você que não acredita. Porque tem muitos que não acreditam mais, não existe mais essa obra. Né? Tem muitos que não acreditam mais. E a você é bom mesmo você não pôr a mão, porque já que você não acredita, se você colocar a mão e o demônio se manifestar, ele não vai embora não. E você pode ser teólogo, você pode ser o teólogo mais renomado aqui do Brasil, mas sem a tua fé, meu filho, a tua teologia não expulsa demônio não. A tua sapiência, né? A tua eloquência, né? A tua maneira bonita do seu vernáculo, das tuas palavras, o demônio não tem medo disso não. Para expulsar demônio, irmão, é para quem tem fé em Jesus, é para quem tem uma vida de oração com Jesus, é para quem tem intimidade com Jesus, é para quem tem um coração limpo diante de Jesus. Aqui nós estamos vivendo esse tempo, irmão. O tempo em que o pai traz o filho endemoniado para a igreja em busca de uma solução, só que o pai volta para casa com o filho endemoniado, porque os discípulos de Jesus hoje, eles não têm mais fé, irmão, para essas coisas. Eles trocaram a unção pelo movimento. O movimento que eles fazem em um culto, para eles, é a obra de Deus. E a obra de Deus, para nós que conhecemos as Escrituras, nós sabemos que não é isso.
O movimento não é obra de Deus é poder. É poder no Espírito Santo. A obra de Deus é expulsar os demônios, é curar os enfermos. A obra de Deus é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra de Deus é visitar os enfermos. A obra de Deus é visitar os encarcerados. A obra de Deus é isso, irmão. Mas hoje as pessoas têm fé para tudo, mas não tem mais fé para fazer essa obra. Se o pai pegar o filho e levar endemoniado, ele vai levar e vai levar de volta para casa. Porque muitos até percebem que tem algo estranho ali, mas ele fica com medo. Eu participei de um culto um dia desse, irmão, que o culto, por volta de uns 15, 20 minutos, entrou uma senhora embriagada. E aquela senhora se sentou e ela ficou no culto. E ela ficou no culto, mas dava para ver de longe que tinha algo. Duas obreiras saíram de encontro da mulher. Elas até tiveram vontade de orar e pôr a mão, mas quando chegou perto, uma parou, olhou para a outra e ficaram olhando. E a uma de trás da mulher pegou assim das costas dela e jogou para fora. E as duas saíram, não tiveram coragem de chegar perto, pôr a mão na mulher e orar, repreender, não tiveram coragem. No final do culto, faltando uns 15 minutos para terminar, aquela mulher desimpacientou e disse: pastor, eu vou embora, ora por mim. E se levantou e veio de encontro do pastor: pastor, para, fica aí, eu oro daqui mesmo. Não precisa vir para cá não, fica aí que eu oro daqui mesmo. Com medo de encostar a mão e o demônio se manifestar e passar vergonha. Por que tu está com medo de passar vergonha? Jesus não te deu a autoridade? Ele não disse que é no nome dele que você vai fazer essa obra? Quer dizer que o nome de Jesus não tem mais poder para fazer essa obra? Você está com medo de falar no nome de Jesus? Por quê? Está com medo de repreender esse demônio no nome de Jesus? Eu vou dizer para você, se você for com medo, não tiver fé, é melhor não ir mesmo. É melhor dizer para a pessoa: não encosta mais não, fica aí que eu oro daqui e eu vou pedir pelo amor de Deus para o demônio se manifestar. Eu vou pedir pelo amor de Deus para o demônio voltar contigo. Que obra que nós estamos fazendo, irmão? Qual é a obra que nós estamos fazendo? A obra do movimento? A obra do Pentecoste? Pentecoste sem poder? Eu nunca vi Pentecoste sem poder. O principal foco de Pentecoste é poder de Deus. Agora, o Pentecoste hoje para o povo é rodar, pular, correr, gritar. E os demônios estão juntos, gritando e pulando também. E até bate palma, irmão. Aí depois faz assim, ó. Aquela dança do ventre, sabe assim? E a gente, ó, tá aí, né? Tá aí, você tá aí. Mas cadê os discípulos de Jesus? Cadê o discernimento espiritual dos discípulos? Cadê? Não oro mais, irmão. Passo o dia ensaiando louvor, o negócio é cantar bonito, mas cadê o poder? Cadê a unção? Cadê a autoridade? Cadê o discernimento para ver as coisas espirituais? Paulo diz que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. E hoje em dia o que eu vejo muito é naturalidade dentro da igreja. É a igreja do Apolo. A igreja do Apolo tem muita eloquência. A igreja do Apolo tem falácia bonita. Mas quando pergunta do Espírito Santo, os obreiros dizem: eu nunca nem ouvi falar que existia Espírito Santo. Existe Espírito Santo. E Paulo diz: em que batismo vocês foram batizados? Nós conhecíamos o de João, mas o de Jesus nós não conhecemos não. O que João pregou: eu batizo vós com água para arrependimento de pecado, mas após mim vem um pelo qual não sou digno. Eu não sou digno nem de desatar os cordões das suas apacas. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É esse. O Espírito Santo, irmão. Pentecoste é poder. Pentecoste é presença de Deus. Pentecoste é autoridade. E cadê a autoridade deste povo? O homem chega aqui e fala para Jesus: eu trouxe para os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. Estamos vivendo um tempo, irmão, da igreja que não consegue expulsar um demônio. Quando tem um demônio, eu estava numa vigília, alguém pegou o microfone da igreja e disse: irmão, e estava pegando fogo, irmão, a vigília estava pegando fogo. Era profeta para todo lado. Só havia profeta, um dava uma oportunidade, o profeta falava,
quando o outro pegava o microfone, desfalava o que o outro profeta falou, e era um negócio, era uma coisa, é um mais sabido do que o outro, até que o irmão pega um outro microfone e diz, irmão, vamos dar uma parada que tem alguém aqui dentro da igreja que está endemoniado, e precisa da nossa ajuda. Aí silenciou, irmão. Aí ficaram olhando um para o outro, os profetas que estavam, um falava, o outro desfalava, aí olhando um para o outro, e o medo de ir até a mulher que estava, o demônio fazendo barulho, brabo, convulsionando a mulher que nem esse daqui. Cadê o profeta que estava pisando forte na terra? E o medo do demônio? Estamos vivendo na igreja, irmão, que não tem fé para expulsar um demônio, não tem fé para fazer uma obra, irmão. Tem medo de fazer a obra que Jesus já te autorizou para fazer. A obra é essa, meu filho. A obra que Jesus mandou nós fazer foi essa. Ele disse em Marcos, aqui nesse mesmo livro aqui, eu vos dou poder para expulsar demônio, para pôr a mão nos enfermos e ser sarado, curado, falar em novas línguas, se beber alguma coisa mortífera, nenhum dano te fará. Ele deu poder. Tu não vai usar o poder que Jesus deu, não? Tu acha que Jesus deu poder só para tu ficar correndo dentro da igreja, pulando para mostrar que é espiritual? Jesus te deu poder para fazer a obra dele. Faça a obra dele nesta noite. Com esta palavra, meu filho, se levante. Faça a obra dele. E no versículo 18 diz assim, onde que é? O pai, ele detectou o problema do seu filho. E ele sabia que o problema do filho dele não era para médico. O problema era espiritual. O menino não fala. Se fosse hoje, talvez tem muitos pais aí que o menino não está falando, o problema é só da fonologia, vamos levar no fone. Mas aqui, irmão, o menino não falava, era um demônio que estava lá. E a Bíblia diz que tinha uma mulher que há 18 anos andava corcunda. Não era problema na coluna também não, era um demônio que estava lá, alojado na coluna dela. E cadê a visão espiritual e o discernimento dos discípulos de Jesus hoje para perceber essas coisas? Não tem mais. Não tem mais discernimento, porque discernimento é um dom. E quem é que busca mais dom hoje dentro das igrejas, irmão? Eu já tenho o dom de cantar, o meu dom natural. Eu vou cantar com ele, vou fazer show dentro das igrejas e tá bom. Mas a obra de Deus não é show. A obra de Deus é diferente, irmão. A obra de Deus é ajudar. A obra de Deus é fazer o que Jesus fez. A unção que estava sobre Jesus era para libertar os cativos. Ele foi, mas ele deixou para nós esse poder, essa autoridade. E o que nós estamos fazendo deste poder e desta autoridade? Será que nós estamos tendo fé para praticar, para pôr em prática essa obra que Jesus deixou para nós fazer? Então o pai aqui, ele identificou, eu tiro aqui o chapéu para este pai, ele identificou qual era o problema do seu filho. Então quando eu identifico, eu consigo pegar o meu filho e levar no lugar certo para pedir ajuda. Qual foi o grande problema da mulher do fluxo de sangue? É que o seu pai não soube identificar o problema. Gastou o dinheiro que tinha todinho durante 12 anos. Depois que gastou tudo, a menina foi quem descobriu. Eu já sei qual é a solução do meu problema. Não é com o médico. A solução do meu problema é Jesus que vai resolver. Ela foi até Jesus e resolveu. E você que está aí, irmão? Você que vai ter contato com esse vídeo. Identifique o seu problema para você saber buscar ajuda no lugar certo. Tem coisa que é para médico. Tem coisa que é para homem. Mas tem coisa que é para Jesus fazer. Então identifique. E se você ficar, coisa que é para Jesus fazer, você vai buscar homem, vai buscar homem, vai buscar homem. Mas homem não vai conseguir. É Jesus que vai fazer. Só que Jesus, ele chamou um grupo para quando ele fosse, esse grupo dar continuidade na obra que ele estava fazendo. Porque Jesus, ele nos dá poder, através de nós ele faz obra. Através da minha vida, Jesus, com o seu poder, o seu Espírito Santo, através da minha vida, ele faz obra na vida de alguém. Então Jesus foi, os discípulos ficou.
fazendo a mesma obra. E esses discípulos, a responsabilidade deles era passar para os outros. E assim até nós hoje. Então quem pregar para você que disser assim, isso não existe mais hoje, saia de perto deste homem. Se alguém disser para você, não existe mais dom, não existe mais nada, sai de perto deste homem. Não, mas é o teólogo fulano de tal, largue ele, porque ele está igual aos discípulos aqui, ele está sem fé, ele perdeu a fé. E se você perdeu a fé, meu filho, não serve mais para nada, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não é possível que os demônios já se acabou. Porque se os demônios já tivessem acabado, porque de acordo com essa doutrina, que não existe mais isso, que não existe mais aquilo, e conta até piada na internet com o negócio de demônio, que era um abuso. Eu já vi um aí dizendo aí que era um abuso, não era demônio que tinha no menino, levaram para todo quanto é igreja, e o menino do mesmo jeito, eu conversei com ele no gabinete, 1 hora, descobri que o menino tinha sido abusado. Pode ter sido, meu filho. Eu até aceito isso aí, mas isso não anula o trabalhar dos demônios nas vidas das pessoas, não. O demônio, ele estava na vida do que abusou. Por que tu não chamou o que abusou ele? Porque se tu disser que o que abusou ele não estava endemoniado, ele é mais ruim do que o demônio. Porque como é que alguém abusa de uma criança em sã consciência, se não é um demônio que está lá? Então os demônios se acabaram? Se os demônios se acabaram, para que nós precisamos mais de pregar o evangelho? Jesus, ele é a luz, e a luz veio. Ele disse, eu vim para desfazer as obras de Satanás. E você sabe como é que Jesus faz hoje? É usando os vasos dele. Mas os vasos que ainda têm fé no nome dele, ainda acreditam. Que o nome de Jesus pode parar a tempestade. Que o nome de Jesus pode parar o infarto. Que o nome de Jesus pode curar o AVC, a diabetes. O nome de Jesus pode curar o câncer. E é preciso alguém que tem fé ministrar neste nome. Porque ele ensinou para os discípulos. Ele ensinou para os discípulos. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome expulsarão os demônios. Quem é esses que vão expulsar? Eram só os apóstolos. Os apóstolos morreram, acabou o ministério. Eu não acredito numa igreja de Cristo assim, não. Uma igreja do ministério tão curto. No ano 100 acabou o ministério. Acabou, porque não tem mais profecia, não tem mais dom, não tem mais uso do Espírito Santo, não tem mais nada. Então acabou a igreja de Cristo? Não, senhor, irmão. O Espírito Santo, ele está na nossa vida. Os dons está aí. E Paulo diz que quem quiser busque com zelo melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 19. Admoestou Jesus. O homem está dialogando com Jesus. Ele disse no verso 17. Eu trouxe o meu filho. Porque já trouxe para os seus discípulos 18. E eles não conseguiram expulsar o demônio. Aí no verso 19 Jesus responde. Admoestou-lhe Jesus. Ó geração sem fé. Até quando estarei eu junto de você? A vocês? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Você está vendo aqui onde está o problema? Por que não conseguiram expulsar o demônio? Porque não tem fé. Sem fé, não expulsa não, meu filho. Quando o demônio der um berro, der um grito, se tu perdeu a tua fé, pode sair fora. É melhor correr antes de apanhar, que nem aqueles de Atos dos apóstolos. Que foram exorcizar demônio. Sem fé, sem conhecer Jesus. Eu te exorcizo, eu te ademoesto. Em nome do Jesus que Paulo prega. Ele não sabia nem quem era Jesus. Tem gente que não sabe quem é Jesus. Ele está dentro da igreja, ele canta, ele pula, ele grita, mas ele não conhece Jesus. Ele não sabe quem é Jesus. Ele não sabe o tamanho do poder de Jesus. Ele pensa que Jesus é apenas alguém que abre uma porta de emprego para ele, que a porta se fechou, ele vai abrir outra. Jesus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diante deste nome, todo joelho tem que se dobrar. E Jesus, quando ressuscitou, em Mateus 28, do versículo 18 em diante, ele se apresenta no último discurso com os discípulos, ele disse: todo poder é me dado no céu e na terra.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como é que tu tem um nome para você usar? Que todo poder foi dado para ele no céu e na terra, e tu não tem fé quando tu ministra neste nome. Por que que tu duvidas? Por que que quando o demônio berra, tu fica com medo? Tu tá com medo de quê? Não é o teu nome não, meu filho, é o nome de Jesus. É o nome de quem morreu, ressuscitou e está vivo. Aleluia. Tu tá com medo por quê? Por que que tu não tem fé? Tu não tem fé por quê? Por que que tu tá com medo do demônio em cima gritar dentro da igreja? Tu tá com medo por quê? Por que que tu tá com medo do demônio berrar no culto no lar? Para que tu foi no culto do lar? Você foi só para cantar também? Tu tá com medo? Jesus não faz obra com covarde nem com frouxo. Jesus faz obra com vaso de barro que é usado por ele. Essa palavra é para você. Você vai ouvir ela e você vai dizer, hoje eu me levanto. Hoje eu não tenho mais medo não. Se o demônio berrar, eu vou repreender no nome de Jesus, porque este nome é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E o diabo, ele é astuto, irmão. Quando você vai expulsar um demônio, você sabe o que ele tem para você? Você não me expulsa não. Eu não saio não, você não me tira daqui não. Eu não te expulso mesmo não. Eu não vou tirar você daqui mesmo não. Quem vai tirar é Jesus. É Jesus quem vai te tirar daqui, não é eu não. Eu só sou o instrumento. Ele quer jogar a luta para você, meu filho. Ele tira a luta de cima de Jesus e joga para tu. E se tu não tem discernimento, você vai lutar num campo que ele vai prevalecer. Mas quando ele tirar do campo que é contra Cristo e jogar para tu joga para Cristo de novo. Porque o diabo, ele é astuto, meu filho. Ele quer lutar com você num campo onde ele é privilegiado. Quando ele diz assim, tu não tem poder para me expulsar, se você for na ideia dele, aí fica tu e ele, e tu não tem mesmo não. É o nome de Jesus que ele respeita. É o nome de Jesus que eu também respeito. É o nome de Jesus que no céu, na terra e embaixo da terra tem que ser respeitado. É este nome que tem que ser respeitado. Quando tu fala neste nome, este nome tem poder. Este nome tem poder, meu filho, quando tu fala neste nome. Quando tu fala neste nome, meu filho, o demônio já põe as garras para trás, ele já fica, eu conheço, eu sei quem é este nome. Isso é o Filho do Deus Altíssimo. Ele encarnou, ele desceu aqui, ele me venceu na carne. E agora ele está glorificado, agora ele é Deus. Eu conheço esse nome, eu sei quem é ele. Eu já vou sair, eu já vou embora. Verso 19. E Marcos 9, verso 19. Ademoestou-lhe Jesus, ó geração sem fé. Até quando estarei eu junto de vocês? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Verso 20. E logo o trouxeram, assim que o Espírito viu Jesus. No mesmo instante, provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Você sabe o que é que os discípulos estão com medo? É que isso aconteça dentro do culto. É por isso que eles não deixam o demônio ver Jesus na vida deles, numa oração de fé. E não tem coragem de chamar. Eu tiro o chapéu para algumas igrejas aí que muitos criticam, né? Que diz que é isso, que é aquilo, mas lá eles têm coragem de enfrentar o demônio que está na vida das pessoas. Enquanto muitos teólogos renomados não têm coragem, não têm nem fé para orar. Mas que você tem alguma coisa contra teólogo? Não, senhor. Eu tenho alguma coisa contra quem não tem fé. Porque as trevas estão mais ativas do que nunca. As trevas continuam causando esse tipo de problema nas pessoas. Tem muita gente que está com esse mesmo tipo de problema nos dias de hoje. E cadê as pessoas que têm visão espiritual para enxergar?
O pai deste jovem tinha mais visão do que muitos hoje que estão dentro da igreja, porque ele identificou o problema do jovem. Ele veio buscar ajuda no lugar certo. O menino, ele convulsionava e espumava pela boca por causa da opressão do demônio que estava na vida dele. E ele não conseguia falar, ele estava mudo. Versículo 21, então Jesus indagou ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe estáis acontecendo? E o pai declarou, desde a infância. Você está vendo aqui, eu não sei qual era a idade deste menino, eu não fiz um estudo aprofundado, porque eu quero falar do texto, eu não quero falar de história, eu quero mandar um recado para quem não tem fé, quero mandar um recado para quem acha que esse problema não existe mais, que esses meninos, esses jovens que estão oprimidos aí fora, acham que não, isso aí é normalidade, é coisa da vida. Isso é demônio, filho. Isso é demônio influenciando, é demônio querendo destruir, porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Ele veio para destruir as vidas dos seres humanos. Ele está aí para destruir as vidas do ser humano. Pedro disse que ele anda bramando como um leão, buscando alguém para tragar. E se Jesus permitisse, ele tragava no instante. Eu quero mandar um recado para quem não acredita mais nisso. E nós estamos vivendo agora uma influência satânica maligna no meio do povo, porque o povo estão dando legalidade, estão buscando as trevas mais do que a luz. E nós que somos cristãos, que somos do dia, que somos da luz, vamos orar, irmão. Vamos descer mais. Você que gosta de ficar muito em pé aí, só em pé ensinando, Jesus está te convidando a descer mais de joelho. A descer mais um pouquinho no joelho para ele te mostrar algumas coisas. Aí perto de você tem gente nessas condições, mas você não está enxergando. Porque tu gosta muito de ficar em pé. E o Espírito Santo está te convidando nessa madrugada para você descer um pouquinho no joelho. Para você descer mais um pouquinho no joelho. Para que a tua fé seja aumentada. Porque a oração, ela tanto aumenta o poder como a fé de quem ora. Se a minha fé é aumentada, o poder também aumenta. Se o poder é aumentado e a minha fé aumenta, os demônios não vão suportar, porque Jesus disse aqui que o item principal aqui, por causa de os discípulos não conseguirem expulsar os demônios, foi a fé. A fé se acabou. Aí, para não fazer muita vergonha para os discípulos, lá no final quase do texto, no versículo 17, no versículo 27 e 28, Jesus, do 29, para ser mais preciso, Jesus está dizendo que esse tipo de demônio não sai senão por oração e jejum. Mas, irmão, aqui Jesus está dando uma amenizada aqui para os discípulos. A pessoa que vive nesse ministério, ele tem que ter uma vida de oração e jejum. Mas o problema está lá em cima, está na fé. Cadê a fé? Porque a oração e jejum é para aumentar a minha fé. Porque não é no nome de oração que demônio sai. E nem no nome de jejum. O jejum e a oração é para a minha fé. É para a fé. O demônio sai no nome de Jesus. Só que a voz, a palavra que sai da boca de quem está repreendendo tem que sair com poder, com fé, sabendo que ele está falando no nome que é sobre todo nome, que é poderoso. Então, Jesus ele pergunta, desde quando esse menino está assim? Desde a sua infância. Essa criança, eu não sei quantos anos ele tem aqui, se ele já tem 18, se ele já tem 17, eu sei que é um jovem. Que nem eu falei para você, eu não fui atrás de ver historiador, aqui tem. Mas eu não fui porque eu quero extrair aqui, porque eu quero trazer uma lição para nós, a igreja do século XXI, a igreja que está moderna, a igreja que está tão moderna que não pode mais nem ficar de joelho para não amassar o terno, para não amassar a calça, para não ficar manchada de pó a calça, porque ela está muito moderna. Mas a igreja de Cristo ainda é composta, a igreja de Cristo, presta atenção, a igreja de Cristo ainda é composta de vasos de barro.
Vaso de barro não tem problema de melar o joelho no barro, porque ele é de barro. O problema é que está muito moderno. Está tão moderno que nem demônio tem mais. Está tão moderno que nem demônio usa mais as pessoas. A igreja moderna do século XXI, eu não sei de onde tiraram isso. No verso 22, muitas vezes esse demônio o tem jogado, aqui é o Pai que está falando, no fogo e na água. É um diálogo do Pai e Cristo. Para matá-lo. Todavia, se tu podes, olha só, a fé do homem estava abalada, porque ele já tinha ido para os discípulos e os discípulos não conseguiram expulsar. A fé do homem caiu, desceu, foi lá para baixo. Então ele chega em Jesus dizendo, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Olha só, ele está dizendo, eu trouxe para os discípulos, eles não conseguiram expulsar, eles não puderam. Mas se tu podes, faz alguma coisa por nós. Sabe o que o homem estava dizendo? Eu não tenho mais paz na minha casa, eu não consigo mais dormir direito. Meu filho, eu olho para ele, eu não consigo mais olhar para ele. Olha a situação dele, Jesus, porque ele tinha convulsionado, ele estava no chão, o diabo estava ali destruindo a vida dele. Ele estava dizendo, eu não aguento mais, a minha fé desvaneceu. E ele diz para Jesus, se tu podes, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus pode. Jesus pode e ele quer e ele vai te ajudar. Nesta noite Jesus pode e Jesus quer e ele vai te ajudar no teu problema. Você que está aí do outro lado, talvez tu esteja em casa passando por esse tipo de dificuldade. Jesus está visitando a tua casa hoje. Jesus está visitando o teu problema hoje. E ele pode e Jesus quer. E ele vai resolver o teu problema hoje. Hoje mesmo. Tu não volta para casa. Olha só. Tu não vai voltar com o mesmo problema. Amanhã o teu problema já está solucionado. Louvado seja o nome de Jesus. Aí Jesus responde no 23. No 22, o Pai diz assim, se tu podes, faz alguma coisa, tem compaixão de nós, faz alguma coisa por nós, Jesus. No 23 ele diz, se tu podes, agora aqui é Jesus. Contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Olha o que Jesus está dizendo, aquilo que eu estou enfatizando aqui, por que o demônio do menino não foi embora quando os discípulos oraram? Porque os discípulos estavam sem fé. E agora aqui Jesus está falando no mesmo texto aqui para o pai do menino, tudo é possível ao que crê. Então sabe o que Jesus está dizendo aqui? Se tu orar com fé, é possível o demônio ir embora, porque tudo é possível ao que crê. Se tu orar com fé, é possível esta enfermidade ir embora, porque tudo é possível ao que crê. Se tu orar com fé, é possível que esta contenda se acabe, porque tudo é possível ao que crê. Aleluia, louvado. Eu sinto a graça de Deus aqui para falar isso, irmão. Jesus está dizendo aqui, tudo é possível ao que crê. Por que não foi possível os discípulos expulsar o demônio? Porque eles oraram sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, está escrito. Sem fé ninguém verá a Deus. Olha que coisa. Então o grande problema do texto aqui é a falta de fé dos discípulos. Cadê a fé dos discípulos? Será que nós não estamos vivendo esse tempo, irmão? Que as pessoas têm fé para cantar, têm fé para pregar, têm fé para ir no meio do mundo pregar uma palavra, aí quando chega em casa, aí bota nos status. Eu quero agradecer porque hoje foi uma noite que o céu, não sei se o céu desceu, eu não sei se nós subiu, eu sei que a glória foi grande, mas quando fala, tem um demônio, o camarada já fica murchinho. E cadê a obra de Deus? Será que a obra de Deus é só pregar uma palavra? A obra de Deus, meu filho, é diferente. A obra de Deus é essa que Jesus fez.
Jesus andava pregando, mas o principal foco dele não era a ostentação de pregar uma palavra, não. O principal foco de Jesus nos cultos era pregar uma palavra e identificar quem no culto estava precisando de ajuda espiritual. Muitas das vezes nós pregamos para trás. Na nave da igreja está cheio de gente precisando de uma palavra. Na nave da igreja está cheio de gente precisando de uma oração. Está cheio de gente precisando de uma libertação. E o pregador prega para trás, para agradar os pastores que estão atrás, os presbíteros, os visitantes que estão atrás na tribuna, para ver se volta para pregar de novo. Ele vem mostrar o grau de conhecimento, só não tem poder. Porque ele não está preocupado com as almas que estão lá embaixo, que está endemoniado, o outro precisa, ele não está preocupado com isso. A preocupação dele é falar bonito para ele voltar depois. Só que fala bonito, mas não tem poder, não tem nada. Para ter poder, tem que ter fé. Para ter poder, tem que ter jejum e oração, que nem está aqui no texto. Tem pessoa que prega, irmão, ele ora 15 minutos para poder pregar essa mensagem, ele ora 15 minutos. A mensagem dele, primeiro ele vai olhar no YouTube, caçar por todo canto, onde tem uma mensagem gravada, que ele vai pegar os trechos dela e vai jogar na dele. Para mim já está resolvido, eu já tenho a mensagem. Eu já peguei, já esbocei, eu já estou com a mensagem. E a oração, irmão? E o jejum? Tu perguntou ao Espírito Santo se era aquela mensagem? Antes de tu preparar a tua mensagem, tu perguntou ao Espírito Santo se é aquilo mesmo que ele quer que fale? Ou tu é quem decide? Outra coisa, a base das tuas mensagens, antes de tu ir pregar, é a Bíblia Sagrada? Ou você tira a tua mensagem da cabeça e joga na Bíblia e diz, é essa? É as Escrituras, que é a fonte da inspiração da mensagem? Ou você cria aí um negócio na tua cabeça e vem caçar um texto que dá certo e depois vai pregar? Não, irmão. Hoje é a exortação, irmão. É a exortação para nós. Porque a obra que Jesus quer que nós façamos é essa. É uma obra de libertação. É uma obra onde vai de encontro dos necessitados. Está cheio de gente necessitada, irmão, de uma oração, de uma visita. Está cheio de gente necessitada, irmão. Está cheio de gente necessitada, enquanto nós estamos preocupados com os que estão sentados na tribuna. Que muitas das vezes já gelou, já não tem mais fé mais, nem para fazer uma oração, não tem mais fé. Que nem os discípulos estavam aqui, sem fé. E Jesus disse, até quando terei que ficar com vós? Até quando? Uma geração sem fé, uma geração que não tem mais fé para fazer a obra de Deus, uma geração morna que nós estamos aqui hoje em dia, uma geração morna que não tem mais fé, não tem mais fé nem para ir para um culto. Geração morna, uma geração que só busca para si, uma geração que não se consagra, que não jejua, dizendo assim, Senhor, hoje eu vou para a tua casa, e hoje, Senhor, põe no meu caminho alguém para me fazer uma oração, para me pôr a mão nele, põe alguém no meu caminho, porque hoje, Senhor, eu quero interceder por a vida de alguém lá no culto, põe alguém, me mostra alguém lá no culto, Senhor, necessitado. Não, a geração de hoje só sai para o culto para apresentar ele mesmo, é só eu, é a geração do eu, morna. Quem dera fosse menos fria, mas é uma geração morna. Quente não é, quem dera fosse frio, mas é uma geração morna, uma geração que não tem mais fé, uma geração que não acredita mais, uma geração que o nome de Jesus para eles não tem valor nenhum. Uma geração que o nome de Jesus perdeu o valor. Mas eu quero dizer para você, perdeu para você, mas o nome de Jesus continua mais valioso do que tudo. Pedro disse que não pode nem dar para qualquer um, porque não pode jogar pérolas para a porta. Continua do mesmo jeito. E no 23, Jesus diz para ele pergunta para Jesus no 22, se tu podes, faz alguma coisa por nós, tem compaixão de nós. No 23, Jesus diz, se tu podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Aí no
Versículo 24, eu gostei mais uma vez, eu pontuo esse pai aqui. Esse pai é um cara inteligente. Primeiro, ele identificou qual era o problema do filho. Segundo, ele não teve vergonha de dizer que a fé dele estava abalada. Nós estamos vivendo um tempo, uma geração que não tem mais fé, mas quer mostrar para os outros que tem. Esse é o grande problema dessa geração. Ele não tem mais fé nem para uma oração, mas ele não é capaz de abrir a boca e dizer, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda porque eu não tenho mais fé, me ajuda, me socorre, vamos fazer uma campanha mais eu de oração, porque a minha fé está abalada. Este pai aqui no 24, eu tiro o chapéu para ele de novo, porque ele diz para Jesus assim, imediatamente o pai do menino asseverou, creio. Ele disse, eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha falta de fé, a minha incredulidade. Olha só, que maravilha, quem dera, irmão. Se a igreja tivesse, se aqueles que hoje não têm muita fé, tivessem a disponibilidade e falassem a verdade, como esse pai aqui falou, olha Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. A minha fé está abalada. Tem muitos que não têm fé mais para nada. Mas ele chega na igreja e quer mostrar que ele tem fé. Ele quer mostrar que ele é o homem da fé. Ele quer mostrar que ele é o Abraão. Ele é o homem que anda por vista. Que anda por fé e não por vista. Ele quer mostrar que ele é o Abraão. O homem que sai daquilo que está vendo para ir para um lugar para onde não está vendo nada. Ele quer mostrar que é isso, mas ele não tem coragem de assumir que a fé dele está abalada. Como é que Jesus pode te ajudar se tu não assume? Você tem que assumir que a tua fé não é mais a mesma, para poder Jesus te ajudar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você que está com a tua fé abalada por causa de problema, este pai aqui, ele está com a fé dele abalada, por quê? Porque ele já viu desde a infância da criança o sofrimento. E ele já levou para onde ele tinha certeza que ia resolver o problema e não resolveu. A fé dele abalou. Mas ele não foi leviano, ele não foi mentiroso. Quando Jesus disse, se tu pode crer, tudo é possível que crer. Ele disse, eu creio, mas a minha fé está abalada. Me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade. Ô irmão, se tu está assim hoje, Jesus está te dando uma chave hoje para você. Faça o que esse homem fez. Fala para Jesus agora e diz, Jesus, eu creio, mas eu não creio mais como eu cria antes. Me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda, Jesus, na minha falta de fé. Eu creio, Jesus, eu continuo crendo, mas a minha fé está abalada. A minha fé está pouca. Se eu for ministrar, não, a minha fé não é mais a mesma. Me ajuda, Jesus, na minha falta de fé. Assume, irmão. Assume que a tua fé não é mais a mesma. Assume. Assume para Jesus, porque Jesus pode te ajudar. Jesus pode levantar você hoje, pode ajudar, pode aumentar a tua fé. Aleluia. Quantas pessoas estão assim dentro da casa de Deus, irmão? Que neste homem, sem fé, mas não quer dizer que está. Não quer, por quê? Porque hoje nós vivemos um tempo do super-homem. Se tu falar isso, é feio. Os irmãos vão sair falando do irmão para todo lado. Ó, o irmão falou que está sem fé. Estamos vivendo o tempo do super-homem. Tem que mostrar uns para os outros que nós somos fortes. E Paulo disse, quando eu penso que estou fraco, aí eu sou forte. É quando a gente pensa que está fraco, aí a gente é forte. Então, imediatamente, o pai do menino, versículo 24, nós estamos aqui lendo em Marcos 9, versículo 24, a história do menino endemoniado. Imediatamente, o pai do menino asseverou, creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Versículo 25, percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito. Jesus agora repreende o espírito imundo, determinando espírito mudo e surdo. Eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o torne novamente. É assim que tu tem que determinar. Porque Jesus aqui, ele não está falando em nome de Jesus, ele está falando, é ele mesmo que está falando. Só que ele disse que para nós
nome dele que nós temos que determinar. Ele está aqui nos dando a chave. O demônio tinha tornado o menino mudo e surdo. E Jesus o repreendeu e disse: sai dele, vai embora, demônio que trouxe a mudez e a surdez para este jovem, sai dele, vai embora e não torne nunca mais. É assim que tu tem que determinar. Porque Jesus determinou e o demônio o deixou. Ah, mas aí é Jesus. Mas Paulo determinou para aquela menina que estava com o espírito de adivinho. E o espírito foi embora e a menina não adivinhou mais. E está cheio de pessoas endemoniadas. E tem muitos que estão assistindo o culto. Tá? Tem muitos que estão indo para o culto, estão assistindo o culto, até bate palma, canta. Porque os homens estão naturais. Não tem mais tempo para oração, não tem mais tempo para jejum, não tem intimidade com Deus, com Jesus, não tem intimidade com o Espírito Santo. Não tem mais tempo para Jesus, não tem mais tempo para Jesus, não tem mais um tempo para orar, não tem mais um tempo para consagrar, não tem mais tempo para nada. Aí o discernimento se acaba, vira um homem natural com dons naturais no altar. E com medo do demônio. Com medo do demônio manifestar. Então o demônio berrou, quando Jesus ordenou no 25, no 26, então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e abandonou. E ponto. Berrou, pode berrar. Não fique com medo do berro dele, não. Quando você falar no nome de Jesus, deixa ele berrar. Deixa ele falar o que quiser. Tem muita gente que fica com medo quando o demônio começa a falar e fica com medo. Eu mexo com isso aí, irmão. Eu mexo com isso aí. Eu não estou falando porque eu ouvi falar. Eu não estou falando aqui porque eu assisto a ver. Não, eu estou falando que eu mexo. E eu gosto quando eu chego no lugar que o demônio diz assim: eu não saio daqui não. E dá risada. Eu gosto quando ele dá risada. Sabe o que é que eu digo? Se ele que não tem mais aonde morar está dando risada, imagina eu. Se ele que não tem mais salvação está rindo, imagina eu. Eu dou risada com ele. Sabe por quê? Porque se ele tem motivo para rir que não tem mais nada, imagina eu. Aí tem gente que tem medo do berro. Não tem medo não, irmão. Deixa ele berrar. Deixa ele berrar. Deixa ele gritar. Porque tu tem o nome de Jesus. É Jesus quem te dá força para fazer essa obra. É Jesus quem é teu escudo. É Jesus quem é a tua proteção. É Jesus que está na tua frente para te dar a vitória. Não tema não, meu filho. Não fica com medo não. Abre a tua boca e determina no nome de Jesus Cristo. Porque a única coisa que o demônio pode fazer é berrar e depois ir embora. Pode berrar. Pode fazer o que quiser. Berra, grita. Mas depois tem que ir embora. Tem que ir embora, porque tu foi lá, tu não foi sozinho, tu foi em nome de Jesus. É neste nome, este nome é poderoso, irmão. Este nome, ele faz uma pergunta, ele fez uma pergunta pela boca do profeta Isaías, que hoje tem 2.700 anos, 2.700 e alguma coisa de ano, quase 3.000 anos que a pergunta foi feita e não apareceu ninguém para responder ela. Isaías 43, 13, operando Deus. Ele fez a pergunta, tem mais de 3.000 anos, eu não vi ninguém querer entrar na frente para responder. Ele disse, operando Deus, quem impedirá? Não apareceu ninguém, irmão. Já apareceu Hitler, já apareceu os César de Roma, os Herodes, já apareceu o Senaqueribe, já apareceu os faraó, apareceu um monte de gente aí que diz que é poderoso, apareceu, mas ele não tem coragem de dizer, se o Senhor quiser operar, quem vai te impedir vai ser eu. Ninguém tem coragem de responder essa pergunta. E é no nome dele que tu vai fazer a obra, irmão. É neste nome que tu vai fazer a obra. É neste nome que tu pode chegar na casa e dizer, operando Deus, quem impedirá? E se Deus quiser operar aqui hoje na tua vida?
Se Deus quiser operar aí, onde tu está aí, dentro desse quarto aí na tua vida, quem pode impedir? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No 26, quando Jesus no 25 repreende o espírito, que os discípulos não conseguiram expulsar. No 26, ele dá um berro, grita violentamente com o jovem, mas abandonou o jovem. E o menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem, ele morreu. Mas você sabe o que Jesus fez? Lógico, um ser dentro do corpo da pessoa, o corpo perde as forças, acaba as forças, tira as forças do corpo. Mas quando o menino ficou assim, que todos pensaram que o menino tinha morrido, no 27, diz assim, entretanto Jesus, pegando a mão, olha só, Jesus pegando a mão do menino, o levantou. É assim que tu tem que fazer. Estas pessoas precisam que tu pegue na mão deles. Não fica com medo não. Não fica com medo de quando você olhar e ver que tem alguma coisa, não fica com medo de pegar na mão não. O que está em você é maior do que o que está nele. Não fica com medo não. Ou tu não tem certeza que o Espírito Santo está em você? Ou tu está com medo? Está com medo por quê? Está devendo? Se está devendo, vai pedir perdão a Jesus. Entra na brecha, meu filho. Entra na posição. Porque Jesus quer te usar. Mas não apenas para fazer show. Não apenas para ficar cantarolando para cima e para baixo. Não apenas para ficar que nem um papagaio gritando para cima e para baixo. Mas para fazer a obra de Deus. Está cheio de gente que cantarola, que corre, que pula, que grita, mas não tem coragem de fazer a obra de Deus. As pessoas estão tudo oprimidas aí na rua, aí, precisando de uma oração, precisando que tu pegue na mão. Mas e o medo de pegar na mão? Tem uma palavra do Cida Malafaia que ele diz que tem gente que quando vai orar, diz, tem um demônio, ele diz assim, ele vai expulsar o demônio e diz, sai dele, mas não entra em mim não. Um dia eu dei risada com aquela palavra. Mas é assim mesmo. O medo é tão grande. A igreja dos sem fé. Entretanto, no 27, Jesus perguntou, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Está vendo? O menino ficou em pé. E no 28, mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular. Por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? Aí no 29, Jesus vai e ameniza o caso para eles. E diz assim, e Jesus lhes advertiu, essa espécie de demônio só é expelida com oração e jejum. Mas aqui Jesus está dando uma amenizada para eles, está ensinando para eles, porque essa espécie de demônio só sai com o nome de Jesus. Agora o jejum e a oração aqui é para eles ter fé bem aqui. O jejum e a oração é no versículo 29, é para eles ter fé no versículo 17, quando o Pai disse, eu trouxe para os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. Ei, meu irmão, não tem outro caminho para você ter fé. A tua fé só vai aumentar quando você tem uma vida de jejum e de oração. Aí a sua fé aumenta. Se tu é relaxado na tua vida de jejum e oração, tu não tem fé. A tua fé é pequena. A tua fé é pequena. O segredo da fé de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é a vida dele de jejum e de oração. Esse é o segredo. É por isso que tem muita gente dentro da casa de Deus que não tem fé, só tem fé para cantar um louvor, só tem fé para pregar uma palavra, mas não tem fé para pôr a mão no enfermo e ter certeza que ele vai ser curado. Não tem fé para pôr a mão em alguém que está sendo oprimido por demônio e ele ser liberto. Por quê? Porque ele é relaxado na sua vida de jejum e oração. Então Jesus aqui está ensinando, esse tipo de demônio não sai senão por jejum e oração. E aí Jesus está ensinando aqui como é o segredo para poder ter fé. Porque primeiro, um demônio sair, ele só sai se for no nome de Jesus. Segundo,
Para ele sair, ele só sai se alguém que está falando tem fé, que quando ele usar o nome de Jesus, esse nome é poderoso para tornar aquele que está oprimido liberto. Por que eu fiz uma leitura hoje? Uma leitura hoje mais comentada, porque isso aqui me chamou a atenção. Isso aqui me chamou a atenção. Nós estamos vivendo na igreja onde muitos têm medo de pôr a mão em alguém, com medo do demônio berrar e ele sair correndo com medo. Ele não tem fé. Ele não tem fé porque ele é relaxado na vida dele de oração, ele é relaxado na vida dele de jejum, ele não tem relacionamento com o Espírito Santo de Deus e por isso ele tem medo. Mas eu te convido nesta noite, meu irmão, se você está assim, Deus está te chamando para a posição hoje. Entra na tua posição de soldado, de lutador, de guerreiro, porque Jesus é contigo. Fica com esta palavra. É um pouco dura, mas vai servir para nós. Ela serve para mim. A primeira pessoa que eu aplico isso é na minha vida. Jesus não me chamou apenas para fazer show. Jesus não me chamou apenas para ficar cantarolando para cima e para baixo. Jesus me chamou para fazer a obra dele. Jesus me chamou para fazer esta obra. É o ide, pregai o evangelho. A obra de Jesus é batizar. A obra de Jesus é pregar as boas novas, é chamar o pecador ao arrependimento. A obra de Jesus é colocar em liberdade as pessoas que se encontram oprimidas nas prisões malignas, satânicas, que não têm força para sair, porque são naturais. Agora tu que é espiritual, tu tem que chegar e pôr a tua mão e declarar no nome de Jesus, e o ambiente já vai mudar na mesma hora, porque esse nome é poderoso. Então, meu irmão, você que gostou, deixa o seu like aí. Você que não gostou também, me ajuda, deixa o seu like, porque muitas das vezes eu como coisa que não gosto, né? E às vezes a gente come coisa que não gosta, mas o importante é uma coisa, esta palavra ela é poderosa, mesmo você não gostando, se você comer, ela vai surgir um efeito bom na sua vida, porque esta palavra é poderosa. Deixa o seu like aí, ativa o sininho das notificações para receber os links aí, para nos acompanhar. Outra coisa, não deixe de se inscrever no canal, irmão, tá? Incentive, compartilhe nos grupos que você tem aí, o nosso canal aí para você se inscrever, Igreja Evangélica, letras minúsculas, e ADCP em letras maiúsculas. Você vai pôr separado, A, dá um espaço, D, dá outro espaço, C, dá outro espaço, e P em letras maiúsculas. Você vai estar se inscrevendo no canal. Aí quando você pôr Igreja Evangélica ADCP, já vai aparecer os nossos vídeos. Você clicou em cima para assistir o nosso vídeo, já vai aparecer o nomezinho assim na descrição, inscreva-se. Se apertou em cima, você já está inscrito. Vai aparecer o sininho do lado. Se tu apertar 2 vezes, você já vai estar recebendo os nossos links. Não deixe de se inscrever não, porque nós temos muitas palavras para pregar aqui, como essa daqui. O segredo do pregador é a vida de oração e de jejum. O segredo do pregador da palavra de Deus é a intimidade que ele tem com o Espírito Santo. Porque senão vira apenas um contador de história, né? Mas Deus, ele nos deu poder e autoridade sobre as enfermidades, sobre os demônios. Perdão. Então, meu irmão, Deus abençoe a todos. Fica com esta palavra e que Jesus abençoe.